Estatística, média aritmética, questão 16. A média aritmética formada por uma lista de 30 números é 15. Qual seria a nova média se, na letra A, acrescentarmos o número 45 a esta lista? Letra B, se retirarmos o número 60 dessa lista? Letra C, acrescentarmos o número 65 a essa lista e retirarmos o 30. Então, vamos para a resolução. Começando aqui. Ele disse que a média aritmética formada por uma lista de 30 números é 15. Esse é o valor da média. Aí ele perguntou, qual seria a nova média? Ele quer uma nova média se, não tem esse acentinho aqui não. Se a gente acrescentar o número 45 à lista. Então, ele quer saber a nova média. Mas qual é a velha? A média velha é 15. Para eu encontrar a média, o que é que eu preciso? Olha, média é igual à soma dos números, soma dos valores, V, dividido pela quantidade de valores, dividido pela quantidade de valores, que eu represento pela letra Q. Então, ele somou quantos números? 30. 30 números. Então, eu sei que a média vai ser 15, né? Olha, x é 15, que é a média. E eu sei também que a quantidade que são 30 números, que ele disse aqui. Ele somou 30 números. E ele quer saber o seguinte, quanto é, agora ele está alterando. Ele disse que vai acrescentar o número 45 a essa lista. Mas quanto foi a soma desses valores todos? Ele pegou esses 30 números e somou. Foi somando os números. Aí ele dividiu pela quantidade. A quantidade eu tenho, foi 30. Aí eu quero saber quanto é essa soma daqui. Quanto foi a soma? Porque se eu souber quanto foi a soma, o que é que eu posso fazer? Ele disse aqui na letra A, ele quer saber qual é a média se acrescentar o número 45 a esta lista. Então, ele vai botar aqui na lista o número 45, mais 45. Mas eu vou somar 45 com quem? Se eu não sei quanto foi a primeira soma. Não é isso? Então, vamos ver quanto foi a primeira soma. Olha, a soma número 1, eu vou calcular a soma número 1. A soma dos números, que eu vou chamar de S1. Então, vai ficar assim. Substituindo os valores aqui na fórmula. A média é quanto? 15. Que é igual. A soma dos valores é S1. Perdão, aqui não é V, viu? Aqui eu sempre estou usando o S. A soma dos valores, que é S. Então, aqui eu coloquei S1. E aqui embaixo a quantidade, olha. Então, a quantidade foi quanto? 30. Então, aqui vai ficar S1, que é igual 30 vezes 15. Então, aqui 30 vezes 15, que dá igual a 450. 450. Então, olha, ele somou 50 números e ele encontrou 450. Dividiu pelos 30 números, que dividiu pela quantidade, achou uma média de 15. Agora, na letra A, ele perguntou o que é que vai acontecer se ele acrescentar o número 45 a esta lista. Então, ele quer acrescentar o número 45. Então, vai ficar assim, olha. A média, ele quer saber a média, né? Olha. Quando ele acrescentar 45.
Então, eu já sei que a soma dos números, a soma de todos os números, foi 450. Então, a primeira soma foi 450 e ele quer acrescentar quanto na letra A? Ele quer acrescentar 45 mais o 45. Aí eu vou dividir pela quantidade de números, que foi 30. Aí eu acho a nova média. Então vai ficar assim. A nova média vai ser igual S1. Quanto foi a soma? 450 com mais 45 dividido por 30. Então aqui a média ficou igual 450 mais 45 ficou 495 dividido por 30. Então a média vai ficar 495 dividido por 30, que deu igual a 16,5. Então, a nova média é 16,5. Ela era 15, aí eu acrescentei mais um número, aí ficou 16,5. Mas aqui tem um erro, eu observei agora. Se eu acrescentei aqui mais um número 45, então a quantidade de números não é 30, pessoal. A quantidade de números é 31. A quantidade agora é 31. Porque a soma não é aqui no numerador, não é a soma dos valores, é a soma dos valores. Então eu tinha 30 valores. Aí por isso que eu coloquei aqui no denominador 30. Mas agora eu acrescentei o número 45, então eu fiquei com 31. Então aqui é 31. Aqui embaixo também vai ser 31. 31. E aqui vai ser alterado esse valor. Porque agora vai ser 495 dividido por 31 e não por 30. 495 dividido por 31 que deu 15,9. Então a média ficou 15,9. Então a média era 15. Quando eu acrescentei o número 45, alterei a média para 15,9. Então, essa foi a letra B, acrescentando o número 45. A letra A, desculpa. Então, vamos agora para a letra B. Na letra B, ele quer saber o que vai acontecer se a gente retirar o número 60 dessa lista. Então, ele vai ter que retirar 60. Então, eu tinha quantos? Eu tenho. Ele quer a nova média. Então, a nova média vai ser igual a soma, né, dos números, a soma de todos os números, e a soma de todos os números eu sei que foi 450, então eu vou fazer direto. 450, mas ele vai tirar quanto? 60, ele vai tirar o número 60. Ele disse que o número 60 fazia parte dessa lista aqui de números. Aí ele tirou o número 60. Então, antes era 450, agora tirou 60. Agora observe outra coisa. Eu tinha a minha soma, a minha quantidade de números era 30. Aqui ele disse na questão, 30. Eu usei 30. Mas como ele retirou um número, então eu tenho que diminuir aqui também. No lugar de 30, vai ficar agora 29. Então aqui é 29. Porque aqui é a quantidade de números, é a soma de todos os números dividido pela quantidade de números. Se eu retirei um número, eu tenho que diminuir aqui embaixo também. Então a média vai ser igual 450 menos 60 vai ficar 390. 390 dividido por 29. Então a média vai ser igual 390 dividido por 29, que deu igual a 13,44. Ou então 13,44. Ou melhor, vou considerar só uma casa decimal, porque eu já considerei lá uma casa. Então ficou 13,4 a nova média. Agora vamos para a letra C. Ele quer saber o que é que vai acontecer se acrescentarmos o número 65 a essa lista
e retirarmos o número 30. Então, eu tiro 65 e coloco 30, não é isso? Então, Então, vamos lá. Então, na letra D, na letra C, eu tenho que a média vai ser igual a soma dos números. Quanto foi que deu a soma dos números? Aqui, estou substituindo da fórmula. A soma dos números foi quanto? A soma deu 450, a gente viu. Então, a soma deu 450. Mas agora ele está dizendo que vai tirar o número 65, né? Não, vai acrescentar 65. Então, mais 65 aqui. E ele disse que vai tirar o número 30. Então, se vai tirar o número 30, menos 30. Aí, agora aqui, a quantidade de números. Quantos números ficaram agora? Ficaram os mesmos 30 algarismos. Porque ele tirou um e colocou outro no lugar. Então, ficou a mesma quantidade. Ele só diminuiu, né, os números. Ele tirou o 60, ele colocou 60 e tirou 30. Então, ele ficou na mesma. Tirou um e colocou outro. Então, permaneceu com 30. Fazendo aqui essas contas, aí eu tenho 450 mais 60, que ficou 510, menos 30, dividido por 30. Fazendo aqui as contas, a média é igual a 510 menos 30, que vai ficar 280. Agora 280. 480. 480 dividido por 30. Então, a nova média vai ficar 480 dividido por 30, que é igual a 16. Então, aqui ficou 16. Então, com isso, resolvemos a questão de número 16.